Segunda Crônicas, capítulo 17, diz assim a palavra de Deus: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel, pôs tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá. O Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Baalins. Ao contrário, buscou o Deus de seu antepassado e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso, o Senhor confirmou o reino em sua mão, e todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus chefes Beni-Ail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas Samaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então, o temor do Senhor caiu sobre os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo, e os árabes lhe trouxeram rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso. Ele construiu fortalezas e cidades celeiros em Judá, e mantinha muita munição nas cidades de Judá, e soldados, guerreiros valentes em Jerusalém. Este é o número deles, segundo as suas famílias. Os comandantes de 1000 de Judá foram o comandante Adná, com 300.000 guerreiros. Depois dele, o comandante Joanã, com 280.000. Depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se dispôs para o Senhor, e com ele 200.000 valentes. De Benjamim, Eliadá, homem destemido, com 200.000 armados de arco e escudo. Depois dele Zozabade, com 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, fora os que o rei havia posto nas cidades fortes por todo o Judá. Ao todo, um exército de 1.160.000 homens, fora os que havia posto nas cidades fortes por todo o Judá. Deus amado e santo, fala conosco, Senhor. A tua palavra diz que ouvir sem fé, se a palavra não for unida com a fé no coração, não haverá proveito. Então, ó Deus, dá-nos ouvidos crentes para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se Deus assim permitir, nós vamos considerar nos próximos domingos a vida do grande rei Josafá. Uma vida digna de ser
considerada nos mínimos detalhes, porque dentre os reis de Israel, os reis de Judá, os reis que estavam à frente das tribos do Senhor, ele foi um dos maiores e melhores e mais fiéis dos reis que existiram. Davi teve como sucessor a Salomão. Salomão teve como sucessor a Roboão. Roboão teve como sucessor a Abias. Abias teve como sucessor a Acais. E Acais teve como sucessor Josafá. Josafá era, se eu estiver correto, tetraneto de Davi. E ele foi um homem extremamente abençoado por Deus. O seu reino foi um reino abençoado. E se você quer ter uma família abençoada, um ministério abençoado, se você deseja que tudo que você colocar as mãos, Deus faça prosperar, se você sonha com o êxito, se você sonha com a bênção de Deus sobre a sua vida, então atente para Josafá. Porque o Deus de Josafá é o mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo, é o nosso Deus e Pai. O livro de Crônicas e o livro de Reis são dois livros históricos especialíssimos. Por quê? Porque quem lê a lei e entra na parte histórica, estes livros contam a história de séculos. Os irmãos verão na prática como o que está escrito na lei de Deus se cumpriu historicamente durante séculos na vida do povo. Tudo quanto Deus disse no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, especialmente, se cumpre nos livros históricos. Ou seja, quem atentou para a lei teve os resultados prometidos na lei. Quem não atentou não teve. Os irmãos observarão que a nação era abençoada por Deus quando o líder da nação era um homem abençoado por Deus. Os irmãos observarão o vínculo que há entre Deus, o líder e os liderados. E isso traz aos homens, aos chefes de família, aqui uma grande responsabilidade, porque a sua família será abençoada se você for um homem de Deus. Se você for um líder de Deus, as bênçãos de Deus sobre o seu lar serão concedidas em virtude da sua fidelidade. Nós, pastores, nós líderes aqui na igreja, Deus abençoará a igreja, Deus fará esta igreja crescer, multiplicar-se, ser instrumento de bênçãos, se o pastor da igreja, se os diáconos da igreja, se os líderes da igreja forem homens de Deus. A bênção de Deus, meus irmãos, entre Deus e o seu povo está a sua liderança, entre Deus e o mundo está a igreja. Uma liderança abençoada é bênção para a igreja, uma igreja abençoada é bênção para o mundo. Então, a leitura do livro de Reis, a leitura dos livros de Reis e de Crônicas nos ensinam historicamente, concretamente, como a palavra de Deus é infalível. O que Deus diz, Deus cumpre. Josafá é um exemplo disso. A Bíblia diz, meus irmãos, que Josafá, ele sucedeu o seu pai no trono e ele tomou algumas medidas. Antes de ver as medidas administrativas, como governante estadista, é muito importante atentar para o verso 3. O verso 3 diz: o Senhor estava com Josafá. O segredo da vida de Josafá está nesta frase: o Senhor estava com ele. Você pode perguntar: fulano, ontem, com quem você estava? Ah, eu estava com Beltrano. Com quem você estava? Josafá estava com Deus, mas o Senhor estava com ele. E porque o Senhor estava com ele, Josafá, meus irmãos, foi um homem abençoado. Deus, através de Amós, pergunta: duas pessoas que discordam andarão juntas? Não.
Então, se Deus estava com Josafá, é porque Josafá estava em comunhão com Deus. Por isso Deus estava com ele. Logo, todos nós precisamos atentar para a nossa comunhão. O que quer que interrompa a nossa comunhão com Deus tem que ser tirado da nossa vida. Paulo, meus irmãos, usou uma palavra pesada que os tradutores gostam de suavizar e criam alguns eufemismos para suavizar a força da palavra. Mas Paulo disse que, comparado com o sublime ou a superioridade do conhecimento de Jesus, tudo o mais para ele se tornou esterco. A palavra significa fezes, esterco. Alguns dizem refúgio, lixo, suavizam, mas é exatamente a palavra que ele usa, bem forte, para dizer qualquer coisa comparado com Cristo é esterco, não vale nada. E eu quero ganhar a Cristo, e para ganhar a Cristo, tudo para mim vira lixo. Seja o que for, a minha namorada, o meu namorado, a minha fortuna, a minha tradição, a minha honra, o meu nome, o que quer que se coloque entre eu e Cristo. Eu quero ganhar a Cristo, eu quero ser achado nele, eu quero conhecer o poder da ressurreição, eu quero me conformar com ele em sua morte. E para isso, tudo para mim vira lixo, se me impedir de conseguir ter mais de Cristo. Por isso eu entendo hoje aquele hino: mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter, mais de Cristo, diz o autor do hino. Paulo tinha Cristo, mas ele dizia: eu quero ganhar a Cristo. Ele já tinha, mas ele queria mais, muito mais. E ele não deixaria que nada o impedisse de ter mais do Senhor. O que quer que quisesse impedi-lo, para ele era considerado esterco, fezes, lixo, para ser jogado fora. Irmãos, o Senhor estava com Josafá, porque Josafá estava em comunhão com ele, porque se Josafá não estivesse em comunhão com ele, Deus não estaria com ele. Essa é a lição. A palavra de Deus é clara, de Gênesis a Apocalipse é isso. Se eu quero Deus comigo, eu tenho que estar com ele. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e ela diz: e Deus se chegará a vós. Comunhão com Deus. Então, não importa o prazer, entre aspas, que o pecado possa nos proporcionar, ou o que quer que este mundo aí nos ofereça, se interrompe, se impede, se rompe a nossa comunhão com Deus, ponha para fora da sua vida. É o que nós temos que fazer. Irmãos, quando Deus, por causa do pecado de Israel, disse: Moisés, eu não estarei mais entre vós e não irei mais à vossa frente, porque eu vou consumir esse povo, ele é rebelde, é de dura cerviz. Moisés disse: Senhor, o Senhor pode mandar o mais elevado serafim, querubim, arcanjo das hostes dos exércitos celestiais, nem com o maior e melhor dos anjos eu vou à frente desse povo, se o Senhor não for comigo. Eu não arredo o pé daqui, só se o Senhor continuar conosco. E o Senhor exerceu misericórdia e disse: eu irei contigo. Ele disse: se não fores comigo, eu não parto, eu não dou um passo à frente com esse povo. Moisés não abriu mão da presença de Deus. E o Senhor estava com Josafá, porque Josafá estava em comunhão com o Senhor. Agora, vamos ver os resultados. O Senhor estava com Josafá. Por quê? Porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi. Então eu chamo a atenção dos irmãos para Davi, que em todo o livro de Crônicas e Reis é considerado como um rei modelo. No entanto, os irmãos observem a ênfase na frase os primeiros caminhos de Davi, porque Davi, quando começou, foi absolutamente exemplar. Depois ele caiu em pecado e ele amargou consequências até o fim da sua vida por conta do seu pecado. Deus não o matou,
Deus ainda continuou com ele, mas ele amargou até o fim da vida, consequências do seu pecado. E o autor faz questão de dizer que Josafá andou conforme, de acordo com os primeiros caminhos de Davi. Davi andou em santidade, Davi andou em justiça, Davi andou com Deus. E Deus o abençoou. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Andar com Deus. E Josafá andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Baalins que infestavam o seu território. Ao contrário, verso 4, Josafá buscou o Deus de seu antepassado, continua no singular, está mais uma vez se referindo a Davi. Josafá buscou o Deus de seu antepassado. O que significa buscar? Tanto as palavras gregas quanto hebraicas, traduzidas em frases como estas, denotando a busca, estas palavras eram usadas para descrever o que o caçador faz com a caça. Não é uma busca qualquer, é aquela do pastor que deixa as 99 a salvo, e ele vai até encontrar a ovelha querida e perdida. É aquela mulher que não se contenta em olhar e dizer: perdi a minha moeda preciosa, ok, eu me satisfaço. Não, é alguém que levanta todos os móveis e varre toda a casa, até encontrar. Eu já dei este exemplo e eu volto a dar. Se saíssemos numa excursão, em um lugar no interior, e o seu filho ou filha entrasse na floresta e ele se perdesse, e a igreja entrasse procurando, e depois de 2 horas voltasse nos dizendo: não encontramos, vamos embora, e você, pai e mãe, dissesse: ok, eu me satisfaço, vamos embora, você ficaria ali. Você ia pedir o corpo de bombeiro, a marinha, a aeronáutica, o exército, a polícia federal, você ia pedir tudo e todos, e você entraria ali. Eu entraria naquela floresta, meus irmãos, eu só sairia com meu filho ou a minha filha. É isso que nós faríamos. Pois aqui está, Josafá buscou, é isso. Perto do que nós dizemos que buscamos a Deus, é vergonhoso quando alguém diz: eu busco a Deus, e essa palavra apenas traduz aquela oração corrida do amanhecer, aquela oração ainda mais veloz na hora da comida por causa da fome, e aquela ainda mais veloz na hora de dormir por causa do cansaço. Buscar a Deus, irmãos, é perseguir, é buscar mesmo. Eu quero encontrar a Deus, ou seja, é quando você se determina a buscar, e você só se contentará quando encontrar-se com Deus, quando tiver um encontro marcante, profundo na sua vida. O que muita gente não tem, não preza a hora de oração, porque não sabe o que significa buscar. A oração é como se fosse uma reza, e não é reza, é um encontro vivo com uma presença viva desse Deus vivo e maravilhoso. Josafá, meus irmãos, ele andou nos primeiros caminhos, de acordo com os primeiros caminhos de Davi. Josafá buscou o Deus de Davi, do seu antepassado. Josafá, diz o verso 4, andou nos seus mandamentos. O que significa andar nos mandamentos? Significa viver a vida. Irmãos, sempre para o hebreu e para nós cristãos, a vida é dinâmica, não é estática. A vida é entendida como uma caminhada, cada passo, viver cada dia é um passo numa caminhada. A Bíblia descreve o viver de uma maneira metafórica, chamando de andar. Ele andou, ou seja, os seus caminhos foram pautados, regulados, regidos pelos 10 mandamentos do Senhor seu Deus. Isso, meus irmãos, é maravilhoso. Hoje existem pessoas que dizem que Cristo nos libertou da lei, Cristo nos libertou da maldição da lei, não da lei moral. Os 10 mandamentos continuam em vigor para todos nós. Ele andou nos mandamentos.
A vida de Josafá foi uma vida regrada. E eu, quando penso em alguém andando nos mandamentos, eu imagino um lindo e imenso campo. E quando você se vê diante de um vale tão lindo, tão vasto, a vontade de correr livremente. Mas alguém diga: você quer chegar lá do outro lado? E a pessoa diz: eu quero e eu vou correr. E eu digo: não faça isso. 10 passos à frente, pare. 3 passos à direita. Agora, mais 5 passos à frente, pare, 3 à esquerda. E você diria: diante de um campo assim, eu quero me esbaldar e correr, e você quer que eu siga esses passos? E você diria: o campo está todo minado. E a não ser que você siga esse mapa com tantos passos à frente, à direita e à esquerda, você não chega do outro lado, você vai explodir. E as pessoas dizem: os mandamentos de Deus, eles nos atrapalham. 10 passos para lá, 3 para cá. Parece que os mandamentos de Deus estragam a vida, cerceiam a vida. Queremos andar, correr livremente, mas pisamos nas minas e somos explodidos. Mas ele andou nos mandamentos. Quem anda nos mandamentos, meus irmãos, não pisa em mina e não explode. O mundo fascina, é como esse campo, é como esse vale lindo, florido, e você sente vontade de correr. O mundo é assim, é atrativo, mas ele está minado. E se nós andarmos nos mandamentos, eles vão nos dizer o que não fazer e o que fazer. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Os 10 mandamentos é a pura sabedoria divina, toda a sabedoria de Deus codificada em 10 mandamentos, que o Senhor resumiu em 2: ame a Deus acima de tudo e todos, e ame o próximo como a si mesmo. Josafá andou nos mandamentos do Senhor, e diz o texto ainda no verso 4, não segundo as obras de Israel. Agora, os últimos dias de Davi deixam de ser a referência, e Israel, o reino do norte, que se corrompeu, se afastou totalmente, rompeu com Deus, e ele se torna um referencial negativo para quem quer estar com Deus. Agora, os irmãos atentem para a primeira expressão do verso 5. Por isso. Isso é maravilhoso, irmãos, estas frases. Por isso. Você chega para uma pessoa e diz: olha, por isso o quê? Por isso que você acaba de fazer, vai acontecer isso. Por isso. Esta frase, ela explica a razão. Por isso, porque Josafá buscou o Deus de Davi, porque Josafá andou nos seus mandamentos. Por isso, o Senhor confirmou o reino em sua mão. Deus fez isso, ele confirmou. Porque uma coisa são os homens elegerem, outra coisa é Deus confirmar a eleição. Os irmãos me convidaram para ser pastor. Os irmãos fizeram uma assembleia, votaram. Agora, quem tem que me confirmar à frente da igreja é Deus. Se ele não me confirmar, não fica, irmãos. Ninguém fica no ministério se Deus não confirmar. Trata-se de algo que vem de Deus, e Deus confirmou. Ele confirmou o reino na mão de Josafá, porque ele andou nos mandamentos e porque ele buscou o Deus de Davi. Então, se você quer que Deus confirme o que você está fazendo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Atente para isso. E todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. Os irmãos estão observando? Muita riqueza e glória. Eu, quando lia as parábolas das minas e as parábolas dos talentos, os irmãos lembram que aquele último, que foi tirado o talento, foi dado para o que tinha mais. Ele disse: mas ele já tem 10, ele já tem muito. Ele diz: quem muito tem, muito se dará. E o que não tem, até o que tem será tirado. Aí Josafá já tinha tanto. Mas, meus irmãos, todo o povo, todo o Judá trazia presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória.
Isso procedia de Deus. São bênçãos de Deus sobre a vida de um homem. Eu pergunto, vale ou não vale a pena andar em comunhão com Deus? Vale. Vale ou não vale a pena buscar? Claro que sim. Andar nos mandamentos, mas é óbvio que Deus me conhece. E se Deus sabe que eu estou obedecendo, visando prosperidade, como se ensina aí, irmãos, a bênção de Deus é a consequência. Porque a obediência que honra a Deus é a obediência de amor. É a busca sincera do faminto e do sedento por Deus. Esta busca, esta obediência, meus irmãos, que muitas vezes nós prestamos a Deus para não sermos castigados por Deus, é uma obediência de interesse. E ninguém compra a Deus nem com obediência, porque a verdadeira obediência é a do coração que Deus sonda. Foi assim que Josafá buscou e Deus o abençoou. Verso 6: seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor. Que coisa linda! Um coração que desperta. Uma pessoa está dormindo e ela é despertada, ela é acordada. Tem gente, meus irmãos, que está aqui, mas o coração ainda está dormindo, ainda não despertou para seguir os caminhos do Senhor. É tão lindo quando a gente vê um crente na igreja apático, não o crente apático que eu vou dizer, mas ele está nessa situação de frieza, não liga para o culto, não vem para a escola dominical, não faz a menor questão e, de repente, ele tem uma experiência com Deus, o coração dele desperta e ele começa a ser zeloso, fiel, adorando e servindo ao Senhor. Não é bonito? O coração despertado. Muitos de nós precisamos ter essa experiência que Josafá teve. Ele teve o seu coração despertado para seguir os caminhos do Senhor. E por isso, ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. Às vezes você diz para um jovem, tire isso da sua vida, tire aquilo. Você diz para o irmão, tira, e as pessoas não gostam. Mas quando o coração da pessoa desperta para Deus, ela tira aquilo que não presta. Ela toma a iniciativa de tirar da sua vida aquilo que não agrada a Deus. E isso é que é maravilhoso. É esse tirar espontâneo, voluntário, daquilo que não está certo. E eu digo que é lindo quando você vê crentes que estão vivendo uma vida dupla, aceitando padrões de conduta mundano, e de repente ele mesmo tira, ele não aceita mais. Eu não quero mais isso na minha vida. Mentira, engano e outras coisas mais, ele tira. Mas isso só acontece quando o coração desperta. Por isso nós temos que orar e pedir: Deus, manda um despertamento espiritual. Tem gente dormindo, está aqui acordado, mas o coração ainda está dormindo, sono profundo. Precisa ser despertado espiritualmente para que tire o que não presta. Verso 7, no 3º ano do seu reinado, ele enviou, sabe quem? Primeiro, os chefes. Tem tradução que diz príncipes, depois levitas e sacerdotes. E ele enviou esses missionários a todo o seu reino. Sabe com que propósito? Para ensinar a palavra de Deus. Esses sacerdotes e levitas e chefes ou príncipes saíram de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo a lei de Deus, os 10 mandamentos, os preceitos, os estatutos, as normas, os princípios do Senhor. Que coisa maravilhosa! Irmãos, lembram da arca? Lembram da boa disposição de Davi de construir um lugar adequado para ela? Lembram que as pessoas foram carregar a arca de maneira inadequada e morreram? Porque não basta querer com boa vontade servir a Deus. Temos que servir a Deus de acordo com a lei de Deus.
Ele nos deu direção, orientação. E nós não podemos fazer as coisas de Deus do nosso jeito, é do jeito dele. Os bois tropeçaram. Alguém cheio de boa vontade disse: a arca do Senhor não cairá, e pôs a mão para segurar a arca e morreu. Ninguém pode tocar a santidade de Deus. Aquela arca era símbolo da santa presença de Deus. Não se pode fazer as coisas de Deus do modo humano, tem que ser do modo divino. E Josafá, meus irmãos, se preocupou com isso. E é isso que eu tenho pedido, Deus, que a gente consiga pôr na televisão o ensino da Tua Palavra, o nosso centro de treinamento, que seja, meus irmãos, para ensinar. Eu tenho pedido a Deus o que se chama de mover do Espírito. Eu digo: Senhor, lá é longe, mas João Batista era um camarada esquisito, comia comida esquisita, mel silvestre e gafanhoto, era um camarada excêntrico, vivia no deserto, um lugar longe, perigoso. As pessoas tinham que ir a pé, mas elas iam para o deserto, porque a palavra de Deus estava com João, e ele era a voz de quem? A voz de Deus. Irmãos, quando Deus abre a palavra dele para uma igreja, para um homem, e nós nos tornamos a voz do que clama, porque estamos sendo fiéis à revelação, então isso é de uma importância suprema. Cumprir um papel de ser a voz do Senhor, de fazer esse movimento, é algo que quase nunca ninguém fez. Ele mandou missionários, levitas, sacerdotes e príncipes, de cidade em cidade, com a cópia da lei nas mãos, ensinando a palavra de Deus ao seu povo. Meus irmãos, com certeza, não há pastor perfeito, e eu estou muito longe disso. Mas o dia que Deus me mandar encerrar, eu quero deixar esta igreja assim em paz, dizendo: eu apresentei a esta igreja a palavra de Deus. Eu estimulei esta igreja a estudar, a conhecer, a viver, porque só se vive de acordo com aquilo que se conhece. Quem não conhece a lei do Senhor não pode viver conforme, de acordo com a lei divina. A ênfase do meu ministério, meus irmãos, será a pregação, o ensino, o treinamento da palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou vendo que, verso 10, olha o resultado de Deus sobre o ministério, sobre o reino de Josafá. Verso 10: então o temor do Senhor caiu sobre os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Um período de paz, um longo período de paz. Os filisteus, os árabes, os moabitas, todos os povos ao redor simplesmente não queriam guerrear contra Josafá, sem saber que aquela indisposição, aquela falta de vontade vinha de Deus, porque caiu sobre os povos o temor do Senhor. O temor do Senhor significa: Deus está com Josafá, não vamos nos meter com ele, Deus está com ele. O temor caiu, e porque o temor caiu sobre todas as nações, Josafá teve um reino próspero, porque ele não gastou dinheiro com guerra. Guerra sempre foi muito custoso, e ainda é. Basta os irmãos ouvirem aí o quanto custa aos Estados Unidos as suas tropas, os seus navios, as suas bases em outros países para a guerra lá no Iraque. Sempre foi caro fazer guerra. E ele investiu muito na vida, na boa qualidade da vida do seu povo. Por quê? Porque o temor do Senhor caiu sobre os inimigos. Os seus inimigos, e os seus inimigos decidiram não atacar sem saber, não tinham consciência, mas são coisas sobrenaturais, porque vem dos altos céus. O temor caiu. Os irmãos entendem essa palavra? O temor caiu. Todas as nações respeitaram Josafá e disseram: não vamos nos meter com esse homem é de Deus.
o temor caiu. Os irmãos observem que diz a Bíblia que os filisteus, os viscerais inimigos de Israel, traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Os árabes, outros inimigos ferrenhos de Judá, trouxeram 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso, e ele construiu fortalezas e cidades celeiros, ou seja, quando se fazia grandes colheitas, não tinha onde armazenar o produto da colheita, e ele construiu cidades que se tornaram armazéns, como José fez no Egito. Então, fartura de comida, cidades para abastecer todo o seu reino, a população. Os irmãos depois somem aí 300 mil, com 280 mil, com 200 mil, de novo 200 mil, e depois 180 mil, e os irmãos vão ver que vai dar 1.160.000 homens de guerra, que estavam prontos para entrar no campo de batalha. Um exército fora os que estavam em todas as cidades, ou seja, quase 1,5 milhão de soldados, um exército fantástico. Davi chegou a 500.000 soldados, mas Josafá chegou a 1.160.000 guerreiros, homens valentes, para guerrear. Josafá, meus irmãos, foi um homem ricamente abençoado por Deus, e toda a bênção de Deus sobre os inimigos, para não lhe fazer mal. Pelo contrário, lhe fizeram bem, lhe pagaram tributo. Paz, prosperidade, bênção de Deus, um povo conhecendo a palavra. Por isso, meus irmãos, ele foi assim. Deus confirmou o seu reino e ele se tornou cada vez mais poderoso, simplesmente porque o Senhor estava com Josafá. Se Deus estiver comigo, eu serei abençoado. Para Deus estar comigo, eu tenho que estar em comunhão com Ele. Andar nos caminhos de Davi, santidade e justiça. Buscar a Deus, andar nos mandamentos de Deus. Despertar o coração para seguir os santos e retos caminhos do Senhor, promover uma campanha ampla de ensino da palavra de Deus, erradicar o analfabetismo bíblico e teológico que há no nosso meio. Uma campanha extraordinária, e o Senhor Deus o abençoou. Meus irmãos, eu termino dizendo: se quisermos que o Senhor seja conosco, como foi com Josafá, então façamos como ele fez. Façamos. Se Deus 20, os irmãos se maravilharão com a vida de Josafá. Verão que ele não foi perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas verão como Deus o abençoou e abençoou a sua nação através da sua instrumentalidade. Abaixe a sua cabeça, ore e diga: Senhor, eu quero a sua bênção sobre o meu lar, sobre a minha família, o meu emprego. Me dê a sua bênção para os meus negócios, para o meu ministério na igreja. Ó Deus, abençoa a nossa igreja. Vamos orar ao Senhor nesse momento.